Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, 5 de outubro, quinta-feira da 26ª Semana do Tempo Comum, dia de rezarmos pela nossa igreja. Começou o Sínodo dos Bispos, então rezemos pelo Papa Francisco, mas também por todos aqueles que o cercam, os cardeais, os bispos, espalhados no mundo inteiro. Então hoje é um dia de carregarmos a nossa igreja na oração, na intercessão, rezarmos pelos padres, por aqueles que dão a vida para testemunhar esse mistério da Eucaristia. Mas também nessa quinta-feira nós celebramos São Benedito e Santa Faustina. Então, é dia de pedirmos a misericórdia do Senhor para cada um de nós. Nessa quinta-feira, com o testemunho desta santa, onde São João Paulo II teve a honra de canonizá-la. E hoje nós temos a graça de pedir a sua intercessão, pedimos a misericórdia para o mundo inteiro, para a igreja, para os sacerdotes, para as vocações, para as famílias. Então, 2 santos hoje, a igreja nos traz São Benedito e Santa Faustina. A primeira leitura de hoje ela é retirada do livro de Neemias. Todo o povo se reuniu como um só homem na praça situada, defronte da porta das águas. Disseram aos escribas Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor havia prescrito para Israel. Então o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia, que se compunha de homens, mulheres e de todos os que tinham o uso da razão. Era o 1º dia do 7º mês. Na praça, situada diante da porta das águas, ele leu o livro desde a aurora até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que tinham o uso da razão. Todo o povo ouvia atentamente a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava sobre um estrado de madeira construído para a ocasião. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, pois ele dominava todo o povo. E quando ele o abriu, todo o povo se pôs de pé. Então Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus. Todo o povo, com as mãos erguidas, respondeu: Amém, Amém. E depois se inclinaram e prostraram-se diante do Senhor com o rosto em terra. Os levitas explicavam a lei ao povo, enquanto o povo estava de pé. E Esdras leu no livro da lei de Deus, traduzindo e dando sentido. Assim podia-se compreender a leitura. Então, Sua Excelência Neemias e Esdras, o sacerdote escriba, e os levitas que instruíam o povo, disse a todo o povo: Hoje é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não vos entristeçais nem choreis. É que todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. Disse-lhes ainda: Ide, fazei uma refeição abundante, tomai bebidas, doces e mandai porções a quem nada preparou, pois hoje é um dia consagrado a nosso Senhor. Não vos aflijais. A alegria do Senhor é a vossa fortaleza. E os levitas acalmavam todo o povo, dizendo: Calai-vos, hoje é um dia santo, não vos aflijais. E todo o povo se retirou para comer e beber. Distribuíram porções e se expandiram em grande alegria, pois havia compreendido as palavras que lhe foram comunicadas. Então, essa leitura de hoje ela é bem conhecida, ali do livro de Neemias, que vai falar exatamente do pronunciamento que Esdras vai fazer ao povo diante do Senhor. Ele vai explicar a lei ao povo que estava ali de pé e que já estava com o coração inflamado pelas palavras que era dada por Esdras. O interessante é que nessa leitura, Esdras vai dizer a todo o povo: Hoje é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus, não entristeçais nem choreis. Então ele vai comunicar ao povo a alegria de relembrarem que aquele dia era um dia consagrado ao Senhor. E era um dia de se alegrar e de não trazer a tristeza no coração. E o povo estava chorando porque ouvia as palavras. Isso nos faz recordar também o dia que o Senhor fez para nós, que é o domingo, o dia consagrado por excelência, que a igreja nos convida a estarmos diante do Senhor na Santa Missa, na igreja, para escutar as palavras. Claro que todos nós somos chamados a meditar a palavra do Senhor todos os dias, mas domingo é o dia consagrado ao Senhor, é o dia da sua ressurreição, é o dia que o Senhor fez para cada um de nós.
E Esdras vai exortar o povo neste dia, né, dizendo: hoje é um dia consagrado ao vosso Deus. E é interessante porque depois ele convida, após esse banquete da palavra, ao banquete, né, do alimento. Ele vai dizer: ide fazer uma refeição abundante, tomai bebidas doces e mandai porções a quem nada preparou. Pois ele repete: hoje é um dia consagrado a nosso Senhor. Não vos aflijais. E aí a palavra que é muito conhecida: a alegria do Senhor é a nossa força, é a nossa fortaleza. De lembrarmos que a alegria é essa força que nos conduz, é essa fortaleza para cada um de nós. Então a leitura de hoje nos convida a esse coração voltado inteiramente a escutar a palavra do Senhor, a escutar a lei que o Senhor quer dar a cada um de nós, consagrando ao Senhor os nossos ouvidos, mas também o nosso coração. O salmo de hoje é o Salmo 18. A lei do Senhor é perfeita, faz a vida voltar. O testemunho do Senhor é firme, torna sábio o simples. Os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração. O mandamento do Senhor é claro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é puro, estável para sempre. As decisões do Senhor são verdadeiras e justas igualmente. São mais desejáveis do que o ouro, muito ouro refinado. Suas palavras são mais doces do que o mel escorrendo dos favos. Então, o Salmo de hoje vai nos lembrar que a lei do Senhor que é dada para cada um de nós, ela é perfeita, ela é reta, ela é fiel. E o testemunho do Senhor é esse no qual nós devemos guardar. O testemunho do Senhor é firme, torna sábio os simples, é reto e alegra o coração. E aí esse Salmo de hoje vai nos dar toda uma reflexão daquilo que é a lei do Senhor. E a lei do Senhor é a sua palavra. Ele vai dizer: o mandamento do Senhor é claro e ilumina os olhos. O mandamento do Senhor é como uma iluminação no nosso coração, na nossa alma, mas também nos nossos olhos. O temor do Senhor é puro. Então ele vai dando vários verbos no qual nós devemos guardar. O temor do Senhor é estável para sempre. As decisões são verdadeiras e justas igualmente. Então, nesse dia, rezemos com este salmo, pedindo ao Senhor que Ele transforme o nosso coração e, ao mesmo tempo, nos dê uma graça de meditarmos e nos debruçarmos sobre a sua palavra, porque a palavra do Senhor, diz o salmista, é mais doce do que o mel. A palavra do Senhor, ela entra no nosso coração e ela escorre como esse mel que escorre dos favos. Então, pensamos ao Senhor que neste dia a própria palavra, ela faça o seu trabalho no meio de nós, ela realize a sua graça, a sua obra. O evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas. O Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 à sua frente, a toda a cidade e lugar, aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a colheita é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Ide, eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: paz a esta casa. E se lá houver um filho de paz, a vossa paz irá repousar sobre ele. Senão voltará a vós. Permanecei nessa casa, comei e bebei do que tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não passeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e fordes recebido, comei o que vos servirem. Curai os enfermos que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas em qualquer cidade em que entrardes, se não fordes recebidos, saí para as praças e dizeis: até a poeira da vossa cidade que se grudou aos nossos pés, nós a sacudimos para deixá-la para vós. Sabeis, no entanto, que o reino de Deus está próximo. Digo-vos que, naquele dia, haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. A palavra de hoje ela é muito clara. O evangelho de hoje vai nos dar uma recomendação, uma exortação e, ao mesmo tempo, vai nos convidar a sairmos de nós mesmos e entrarmos nesse movimento da evangelização. Primeiro, o Senhor começa dizendo que a messe é grande e os operários são poucos. Uma palavra que nós escutamos sempre, às vezes no final de cada missa. Ou seja, é um convite que o Senhor faz a cada um de nós. A messe é grande, há muitos trabalhos na nossa igreja, mas os operários são poucos. Talvez hoje você, que está acompanhando a Lexio Divina, é convidado a ser esse operário da messe,
na igreja, na comunidade, dentro da vossa própria família, da vossa casa, a ser esse evangelizador. Depois, ele vai dizer, pedi ao Senhor da colheita que enviou operários para a sua colheita. E ele vai dizendo, vai dando a missão do qual nós somos chamados, né? Ir nas casas, desejar a paz, levar a palavra de Deus, permanecer naquele lugar, comer daquilo que vos oferece. Ele vai dar uma instrução do que é ser um verdadeiro missionário. E se ainda assim não formos acolhidos na casa em que nós batemos, na missão que nós formos, sacudir a poeira dos pés e continuar a vossa missão. Então, o Senhor vai nos exortar a dizer, não paremos na dificuldade, nos desafios que a evangelização podem se apresentar a cada um de nós, mas ao contrário, peçamos ao Senhor uma graça de verdadeiramente sermos homens e mulheres sem medo, né, com audácia, que anuncia a palavra de Deus, que assumem a missão de sermos operários da messe do Senhor, a missão ao qual Ele confia a cada um de nós. Então, nesta quinta-feira, que é dia da unidade da comunhão, peçamos a graça também de estarmos dispostos, disponíveis a servir, né? Procure o padre da vossa paróquia, procure o pastor da vossa casa de missão e se mostre disponível para a messe, disponível para a obra, para ser um servidor do Senhor, para dar a vossa vida, ou o vosso tempo, a vossa pequena hora para a messe, porque o Senhor está de portas abertas a vos acolher. Então, que neste dia da unidade renovemos o nosso amor pelo Senhor, nosso amor pela igreja. Tenhamos uma bela quinta-feira e que Deus os abençoe.